O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Ela então saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Feliz Páscoa para você que nos acompanha no dia a dia, para a sua família, para todos nós. Domingo de Páscoa, o dia em que o crucificado foi ressuscitado pelo Pai, é o dia do Senhor Jesus Cristo. O primeiro domingo da história, o primeiro dia da semana. A vida renasce pelo Espírito Santo, transformada na vida nova de Jesus, o Filho de Deus encarnado. A história entra na sua fase última e definitiva. A ressurreição de Jesus testemunha que a vida tem sido realmente carregada do amor de Deus e, portanto, ela tem sentido quando o amor é vivido até as últimas consequências. Celebremos de corpo e alma a festa do amor que se doa, a festa da vida em plenitude. Jesus ressuscitou, aleluia! De verdade ressuscitou, aleluia! Vamos à reflexão de hoje. O capítulo anterior terminou no jardim onde Jesus foi colocado, João 19, 41 a 42. O jardim é o lugar da beleza, é onde a semente é enterrada e morre para dar nova vida. Este capítulo começa com um túmulo vazio e vai terminar com um livro aberto. O texto mostra Maria Madalena, que vai ao sepulcro de madrugada e o encontra vazio. Ela volta então ao cenário para anunciar aos discípulos o desaparecimento do Senhor. Pedro e o discípulo amado entram em cena e não só constatam o que Maria Madalena diz, mas também encontram as faixas de linho estendidas e o sudário à parte enrolado no lugar. Diante desses sinais, os discípulos vão correndo. O discípulo amado viu e creu. O evangelista comenta que ainda que os discípulos ignoravam a Escritura, que falavam da ressurreição de Jesus dos mortos. O texto conclui com o retorno dos discípulos. Primeiro dia da semana. É a terceira semana relatada e comentada por João, o evangelista de hoje. A primeira foi a semana dos sinais. A segunda foi a semana da paixão. A terceira semana começa no primeiro dia e não terá fim. É o primeiro dia depois do sábado. No sexto dia, Deus conclui a sua obra. Temos então uma novidade. Na semana da criação, Gênesis de 1 até 2, 4a, o dia mais importante foi o último,
quando Deus descansou. Agora inicia a nova criação. O dia é o mais importante, é o primeiro dia. O primeiro dia da semana, o domingo, vai ocupar aquilo que para os judeus era o sábado, e para nós cristãos é o dia do Senhor, o domingo, porque é o dia da ressurreição. Dia do Senhor. No sexto dia, Jesus também concluiu a sua obra. Depois das dores do parto, nasceu o homem novo, filho do homem e filho de Deus, que com sangue e água comunicou sua vida a seus irmãos e irmãs. José de Arimateia e Nicodemos responderam com amor ao seu amor. Prepararam a grande festa, colocaram-no no sepulcro, onde o Senhor repousou da sua fadiga, cumprindo o sábado e a Páscoa. O cumprimento foi tão perfeito que o sábado e a Páscoa se deslocaram para o primeiro dia da semana, que se tornou o dia do Senhor, o dia dos fiéis. Maria Madalena é Maria de Magdala, aquela que estava aos pés da cruz, junto com a mãe de Jesus e o discípulo amado. Os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, atribuem esta visita ao grupo das mulheres que haviam seguido Jesus e que estavam aos pés da cruz, enquanto o evangelista João prioriza somente Maria Madalena para esta missão. Ela representa a comunidade. Em João 20, 18, ela irá anunciar aos discípulos a boa notícia. E por isso, segundo Bento XVI, citando em um outro momento, é chamada apóstola dos apóstolos. Bem de madrugada, Maria Madalena foi ao sepulcro. Ela foi quando ainda era escuro, isto é, de madrugada. A escuridão tem um objetivo simbólico. A luz de Cristo ainda não se manifestou, como a fé ainda não despertou. O objetivo da sua visita não é ungir o corpo de Jesus com perfumes, como colocam os sinóticos. Em João, o corpo já foi ungido por ocasião da sepultura. Ela vai de mãos vazias para se encontrar com o corpo do Senhor. Saiu correndo. Quando viu que a pedra fora removida, Maria Madalena saiu correndo para ir comunicar a Simão Pedro e ao discípulo amado. A única hipótese é que o corpo tenha sido roubado. A ideia da ressurreição ainda não aparece. Maria Madalena já dá a Jesus o título de Senhor, que é uma linguagem pascal. Mas o túmulo vazio não é ainda o sinal da ressurreição, pois o corpo poderia ter sido roubado. Pedro e o discípulo amado. No Evangelho de João, os dois discípulos estão várias vezes juntos. Pedro representa a instituição, porque ele é o coordenador. O discípulo amado, o carisma. Os dois correm juntos até o jardim. O discípulo amado corre mais e chega antes, mas espera para que Pedro entre primeiro. Pedro tem a missão de entrar, olhar e confirmar. Correram. O verbo correr aparece 4 vezes nesta passagem. Indica a pressa, a urgência diante do inesperado. Se o corpo de Jesus não está no sepulcro, alguma coisa aconteceu. As faixas e os panos. Os panos estavam estendidos e o sudário estava enrolado à parte. Esses 2 dados são importantes para mostrar que a ressurreição de Jesus é diferente daquela de Lázaro. Lembrem que Lázaro veio para fora amarrado e precisou ser desatado. Jesus sai sem as amarras. O Jesus ressuscitado é livre. Isso mostra também que o corpo de Jesus não foi roubado. Os ladrões não arrumam a casa ao fugir, mas saem depressa, deixando tudo desorganizado. O discípulo amado viu e creu. O discípulo amado compreendeu logo.
ele vê com o coração. O amor é o princípio da fé, que dá a vida. O discípulo amado, por isso, é o protótipo daqueles que creem sem ver. O sepulcro vazio é o pressuposto da fé cristã, para a qual o destino do ser humano não é a morte, mas a ressurreição dos mortos. Por exemplo, quem nega a ressurreição dos mortos, nega também a ressurreição do Filho de Deus. Para o evangelista João, crer significa crer em Jesus ressuscitado. Porque viste, creste. Felizes os que não viram e creram. A fé na ressurreição nos faz viver a vida nova com esperança. Esta fé nos ajuda a correr em meio às nossas noites escuras à procura de Jesus, que é a luz verdadeira. O Papa Francisco reconhece que mesmo em meio às graves dificuldades, é preciso permitir que a alegria da fé comece a despertar como uma secreta, mas firme confiança, mesmo no meio das piores angústias. Feliz Páscoa!